Uma mãe e um padrasto suspeitos de espancar brutalmente uma criança de 3 aninhos, gente, aqui em Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada na unidade de pronto atendimento do bairro Bela Vista, em Palhoça, também na Grande Florianópolis, para atender o caso dessa criança de 3 anos que foi brutalmente espancada ontem. Conforme a corporação, ela estava extremamente machucada, com diversos hematomas, marcas de mordida pelo corpo, rosto inchado e queimado e com o olho parcialmente fechado devido a uma lesão. Gente, detalhar isso é difícil, né? A mãe e o padrasto são os principais suspeitos pelas agressões, foram conduzidos à delegacia. Numa unidade de pronto atendimento, a equipe médica relatou aos policiais que o menino possuía machucados recentes, mas também as mordidas e os hematomas eram de dias anteriores. Então essa criança já vinha sendo agredida há muito tempo, né? Agressões recorrentes. Embora estivesse bastante machucada, a criança estava consciente, conversava com a equipe médica e com a guarnição, mas pedia constantemente por comida. Tá? É um caso de tortura, né? Conforme a polícia, quando perguntada como os machucados haviam acontecido, a criança apenas dizia: não pode. Claro, é um bebê, 3 anos, né? Nos momentos em que a criança apenas nos momentos em que a equipe médica precisava encostar na criança para os procedimentos, ela gritava e impedia a aproximação, em estado de choque, né? Ao conversar com a mãe, ela relatou aos policiais que seu filho caiu da cama e teria ficado com essas lesões. Disse ainda que ontem, né, dia 7, antes de trabalhar, seu filho estava com o rosto inchado, levou ele a uma unidade de pronto atendimento. Ela afirmou que não teria agredido a criança e não sabe informar como é que a criança estava tão lesionada. Sobre as mordidas mais antigas, a mãe não soube responder. Diante dos acontecimentos, o Conselho Tutelar foi acionado. A polícia foi informada pela equipe da UPA que um homem de motocicleta vermelha estaria rondando as imediações de onde mora essa criança e que a mãe da criança foi até a rua falar com ele. Por conta disso, o segurança da unidade anotou a placa da motocicleta e repassou para o serviço de inteligência da polícia, que estava no local e foi prontamente averiguar. Após essas buscas pelo serviço de inteligência para localizar o homem, ele foi abordado na Avenida Rio Grande, também em Palhoça. A motocicleta que estava sendo conduzida foi removida ao pátio conveniado por infrações e o suspeito, que é o padrasto da criança, então identificado, foi entregue na delegacia da Polícia Civil. O homem também relatou que não sabia a origem dos hematomas. A polícia informou que questionou diversas vezes o padrasto sobre as lesões, já que ele cuidava do menor para a mãe trabalhar, e ele, em resposta, disse que a criança caiu num parquinho. Veja que cada um foi dando uma versão diferente. E que na data de ontem estava com o rosto inchado e colocou uma compressa quente no rosto do menino. Embora a mãe tenha afirmado que a criança caiu da cama e o padrasto dito que caiu no parquinho, o médico responsável pelo atendimento disse à guarnição que as lesões apresentadas no corpinho não são provenientes de queda. Ufa, retirar a guarda imediatamente, né? Vai devolver para dois acelerados como esse? No mínimo são irresponsáveis, né? Porque se não foram eles que agrediram, quem agrediu, né? 2 canalhas, né? Deixar uma criança nessa circunstância. Claro que são os principais suspeitos, claro que a condição ainda é de suspeito, mas claro que há uma irresponsabilidade evidente. Tem que tirar imediatamente a guarda, com certeza aí o Conselho Tutelar já pontuou, já pautou aí a vara da infância e já deve ter juiz ou juíza cuidando do caso, suspender a guarda imediatamente dessa criança antes que você destrua ainda mais a vida desse bebê, física e emocionalmente. Veja que não deixava nem chegar perto, né, a reação. São 3 anos, né? É um bebê. Né? E que cidadãos, né, nós estamos gerando para as futuras gerações, né? Qual será o futuro dessa criança? Que possa ser acolhida e ter um destino totalmente diferente desse que ela possivelmente registrou agora. Porque se está nessa condição, né? Como é que, desde quando acontece isso? Há quanto tempo vem as mordidas, por exemplo? E eu digo mais, quantas outras crianças estão nessa condição hoje, aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil? Que triste, né? Que triste. Repito aqui uma informação que eu tive no Conselho Tutelar de Barra Velha anos atrás. Não vamos pensar que é só na camada pobre da população que acontece, não, hein? Pode até ser em maioria aí a questão
o que nada justifica, evidentemente, mas a fome, a pobreza, a falta de informação, tudo bem. Mas tem também, em outros estratos sociais também, criança sendo violentada, agredida, estuprada, né? Tem em toda a faixa econômica da sociedade. Triste demais, né? É um flagelo que acontece com as crianças no nosso Brasil. Lembro do que a Regina do CMBA falou aqui, que muitas vezes a mulher apanha quieta e, de certa forma, esconde, protege o companheiro agressor. Quando a agressão ela extrapola o nível da própria mulher, quando o agressor começa a ameaçar os filhos, é aí que ela corre buscar o socorro. Constatação do trabalho. A Regina é qualificada, trabalha com isso, né? A constatação de que o filho está ameaçado faz a mulher ter a coragem de fazer a denúncia. Nesse caso aqui, nem isso. A mulher é, no mínimo, conivente. Como eu falei, são suspeitos, porém já responsáveis pelo que já aconteceu com essa criança, né? Ou seja, tem mulher que, mesmo vendo o filho apanhar, deixa a situação se estabelecer e se agravar. E participa muitas vezes junto da agressão. Não dá nem para chamar de mãe, evidentemente, claro, né? Mas em outros casos, ainda tem aí sim, aí aquela sofredora silenciosa, que passa pelo medo, que passa pela opressão doméstica, mas quando vê, muitas vezes, o companheiro, que é padrasto, partir para cima das crianças de casa, aí ela se encoraja, né? Essa coragem da hora da proteção dos filhos, mulher, você que eventualmente passa pela violência doméstica, essa coragem já tem que vir antes, tá? Na hora que ele te agride, você já deve, não deixe chegar nos seus filhos, né? Ou não deixe evoluir para uma situação dessa. Apesar de que aí, se confirmada a participação de pai e mãe, é um caso de canalice, é perversidade. Aí não se justifica nem mulher nem homem deixar uma criança nessa circunstância, né? Agora, nos outros casos que eu estou citando aqui, sim. Começou a opressão, já denuncie. Busque socorro antes que a situação ela tome um patamar ainda maior, né? A ameaça à vida, né? Muitas vezes a gente vê na dramaturgia, né, situações de novela em que até se romantiza, né? Nessa trama agora da Globo das 9, tem uma mulher oprimida ali por violência doméstica, emocional e física, a personagem da Débora Falabella. Mas ali ainda é romantizada, porque ela agora encontrou um grande amor, né, tal, o delegado é bonitão. A vida não é uma novela. E mesmo assim ela denunciou, o cara foi pra cadeia, né, o personagem do Ângelo Antônio foi pra cadeia, tá na cadeia e tal, mas a vida não é uma novela. A vida real é a vida real. Denuncie. Aqui em Penha, aqui no nosso litoral, procure o CMBA. Só procurar no Facebook CMBA, entre em contato com a equipe da Regina e faça a denúncia. Não deixe chegar numa situação dessa. E se você tem culpa, pior ainda, aí você vai ter que responder pelo seu crime.